mais aprofundado, amém? Então agora, dado a introdução da introdução, vamos para a introdução agora real do nosso texto, ok? Então vamos para a nossa apostila, né? Então hermenêutica, todos nós interpretamos, ok? Então eu quero fazer uma pergunta aqui direta a você, sem você olhar na apostila, olhe para mim direto aqui, né? Quantos reis magos visitaram Jesus? Responde aí, rapidamente. Quantos, Max? 3, né? Então, na Bíblia não diz nada disso, né? A Bíblia não diz nem que eram 3, nem que eram reis e nem magos. Magos pode ser uma assim leitura do que está ali. Mas o que a Bíblia de fato diz? Lá em Mateus 2, a Bíblia vai afirmar que alguns magos ou sábios, que é a melhor palavra traduzida, sábios do Oriente, vieram visitar Jesus quando ele nasceu e trouxeram 3 presentes. É isso que está ali. Então não tem 3 reis, poderiam ser 10, 20, uma comissão de 50, trazendo 3 tipos de presentes diferentes. É claro que a tradição, ao interpretar ao longo do tempo, algumas pessoas, ao darem essa interpretação por ter esses 3 presentes, começaram a colocar como 3. Por serem presentes caros, eles entenderam que e começaram a interpretar como sendo reis, né? Porque teriam esse dinheiro para comprar esse presente. Mas de fato o texto bíblico nada diz a esse respeito. E quantas vezes, é claro que essa daqui é uma pegadinha muito simples da Bíblia, mas quantas vezes nós temos muitos textos bíblicos e conceitos na nossa cabeça que na Bíblia nunca disse, nunca afirmou, não está no texto bíblico. Apenas aceitamos aquilo que veio de fora, interpretações de fora, ensinos que vieram ao longo do tempo, que a Bíblia nada diz a respeito daquilo. Quanta fantasia a gente tem a respeito do diabo, das hostes celestiais e do inferno, que vem de uma interpretação da Idade Média, de coisas espirituais, e que nada tem a ver com a Bíblia. Eu já citei aqui para os irmãos, né? Lúcifer não é o nome de Satanás, ok? O nome dele é Satanás. Lúcifer é um título na Bíblia, é um título que inclusive é dado para Jesus também, tá? Porque Lúcifer nada mais é do que portador da luz, estrela da alva, estrela da manhã. Quando o texto bíblico está ali escrito, Jesus, a estrela da manhã, no latim é Lúcifer, é uma palavra latim, não é um nome próprio, tá bom? Aí qual que é o erro disso? Porque associaram esse nome a Satanás? Porque nesse texto, existe um texto de um profeta, lá, se eu não me engano, Ezequiel ou Jeremias, não me lembro exatamente qual é, mas ele vai dizer a respeito da queda do rei da Babilônia, dizendo, você que ser semelhante ao Altíssimo, subiu mais alto o céu, que as pessoas interpretam erroneamente esse texto como sendo Satanás, mas é um texto que se refere ao rei da Babilônia, é só ler o texto ali dentro do contexto, você vai ver isso, e lá dá esse título a esse rei, de Lúcifer, de estrela da manhã, da alva, e as pessoas começaram a associar Lúcifer no latim, que é uma palavra para estrela da manhã, como se fosse o nome, né, de Satanás, e não é. E nós ficamos com tantas essas coisas na cabeça, com tantas interpretações, e essas são interpretações que muitas vezes não movem e não faz muita diferença em nós. Faz diferença quantos reis eram ali em Jesus, na nossa vida prática? Nenhuma. Faz diferença qual é o nome de Satanás para nós na nossa vida prática? Nenhum. Não tem uma diferença e nenhum peso. Mas há textos bíblicos nos quais nós vivemos, nos deparamos, e muitas vezes são pregados para nós, mal interpretados a nós, e nós simplesmente aceitamos o texto como ele veio, de uma forma que esses textos mudam a nossa prática ou conduta de vida ou a nossa fé. E aí temos um grande problema. É quando chegam nesses textos. E é sobre isso que a importância da hermenêutica nos traz essa clareza, nos ajuda a compreender, a checar se o texto está sendo pregado, ensinado, é aquilo mesmo que está sendo dito. Então você vai ter essas ferramentas para ir para o texto bíblico, ok? Então a hermenêutica do grego nada mais é do que interpretar, é isso que significa. E é o estudo do método de interpretação dos textos. Não é assunto só de seminário, mas ele é um assunto que todo crente que abre a Bíblia precisa compreender. Amém, amados? Então hermenêutica, como eu disse, vem dessa ideia de interpretação, e é isso que nós vamos estudar. O Andrew Stuart, que é um teólogo norte-americano especializado em hermenêutica bíblica, ele descreve o campo, né, como aquele que se ocupa, né, tanto da determinação quanto da apropriação do significado de um texto.
E isso pode parecer, como eu disse, assunto para seminário, mas é para todos aqueles que abrem a Bíblia. Cada um dos crentes devem conhecer um mínimo de hermenêutica para poder interpretar bem o texto bíblico. Não quer dizer que quem não conhece de hermenêutica não interpreta bem, não é isso que eu estou afirmando, mas quem tem hermenêutica vai estar anos-luz, passos-luz distante daqueles que muitas vezes não têm. Alguns aprendem na força ali como diz, na força do ódio mesmo, e acabam acertando muitas coisas, até porque grande parte do texto bíblico, é claro, alguém que lê de forma saudável, com contexto, ele vai ler e vai interpretar bem o texto bíblico. Mas existem outros textos que geram muitas dúvidas, muitas incompreensões, às vezes há pregações que distorcem, mas a hermenêutica vai te proteger, vai te ajudar a compreender o texto. Então, quanto mais eu estudei hermenêutica na minha vida, quando eu ouvia pregações, quando eu ouvia alguém dando uma aula e citava algum texto bíblico no qual eu percebi, opa, essa pessoa está deslizando aqui, era quase que automático. Eu acho que não é bem isso que está no texto, porque eu lembro desse ponto, desse princípio. A gente pega a Bíblia, vai lá, abre, checa, lê o texto com o princípio da hermenêutica e você começa a identificar, poxa, isso que essa pessoa disse não é o que o texto bíblico está dizendo. Então são essas ferramentas que eu quero entregar nas mãos dos irmãos nesses próximos dias, amém? E o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos, são que todos nós interpretamos o tempo todo. Mesmo que alguém ache, pastor, eu não preciso de hermenêutica, eu não sei nem se eu vou usar isso, como eu vou usar, mas eu quero te dizer, o tempo inteiro todos nós estamos interpretando, todos nós. Quando Esdras e os levitas leram a lei para o povo, lá em Neemias 8:8, quando o povo voltou do cativeiro, então eles leram toda a lei para o povo. Então o sacerdote Esdras com os levitas foram lendo nessa lei, ali com o povo reunido, eles não se contentaram apenas em ler a lei do Senhor para o povo. Quando é a lei, nós estamos falando, não é só ler os mandamentos, não. Estamos falando ali da Torá inteira, os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros ali, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio também, todos eles ali, eles leram para o povo, e assim como eles liam o livro da lei, eles iam explicando. Olha o que diz em Neemias 8:8, se você está com a sua Bíblia aí, puder abrir, bem que tem ali na projeção também, Se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar conosco na projeção. Lá diz o seguinte: eles liam no livro da lei de Deus claramente, explicando e aclarando o significado, de modo que o povo entendia o que estava sendo lido. Olha a forma como eles faziam. Eles não só liam, eles liam, explicavam para trazer clareza, e o povo então entendia aquilo que estava sendo lido. Então esse é o objetivo que nós temos, é de ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico, trazer clareza ao povo. E isso é para nós de forma pública, no culto, quanto também para você na sua própria vida privada, no dia a dia, enquanto você está lendo as escrituras, você deve ter essa intenção de ler o texto, explicar para si mesmo, trazendo clareza para que você então possa entender o texto bíblico. Então isso é hermenêutica em ação, interpretação do texto. Esdras tinha diante de si um texto escrito séculos antes em hebraico. Então eles estavam ali aproximadamente, nesse período de Neemias, a 800 a 1000 anos depois do que foi escrito. Então já tem uma distância de tempo grande. Então o hebraico ali também já trazia outras nuances que o povo ao ler talvez não entenderia, não teria clareza do texto. Então o próprio Esdras estava explicando, ele era sacerdote, explicando todo o contexto histórico específico, trazendo clareza ao povo diante do texto bíblico. E o povo que ouvia precisava não só ouvir as palavras, mas eles precisavam entendê-las. Leitura sem interpretação não bastava, nem naquela época, então também, muito menos, basta hoje para nós, que estamos muito distante desse texto. Eles estavam há 1000 anos, nós estamos há 2000 dos últimos escritos, Imagina do Velho Testamento, Nós estamos há 3300 anos aproximadamente de Moisés, que foram os primeiros livros escritos da Bíblia. Então a nossa distância de tempo é bem longa, nós até vamos ver esse bloqueio mais à frente, também.
Então, quando o texto menciona, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quando um texto menciona, se a gente está escrevendo algo, a Câmara aprovou o projeto. Quando você lê isso numa notícia de um jornal, quando você lê isso numa manchete, você sabe o que está acontecendo. Você sabe que um brasileiro vai entender imediatamente, porque ele vai saber, opa, isso daqui é a Câmara dos Deputados, eles estão aprovando, ou a Câmara dos Vereadores, eles tinham um projeto de lei, esse projeto passou e eles aprovaram esse projeto de lei. Nós entendemos ao simples escrever, a Câmara aprovou o projeto. Por quê? Está na nossa língua, está no nosso período de tempo, nós compreendemos, entendemos o contexto. Mas, se alguém de outro país escuta isso ou lê isso, para ele vai ficar completamente perdido o significado. A Câmara aprovou o projeto, o que é isso? O que é a Câmara? O que é o projeto? Para ele vai fazer nenhum sentido. Então ele vai perder o entendimento. Alguém precisa vir e explicar a intenção daquele repórter em escrever essa frase, o que significa para ele. E esse é o exercício da hermenêutica. A gente pega um texto antigo, que há palavras, há um texto do qual ele tem um sentido naquele período, um sentido antigo, uma intenção no autor lá antigamente, e precisamos trazer clareza para nós os nossos dias, para que nós compreendamos o que esse texto fala conosco nos nossos dias. Então a interpretação da nossa vida acontece o tempo inteiro. Você está lendo outdoor, você está lendo um texto no Instagram, na internet, uma notícia de jornal, um livro. O tempo inteiro nós estamos interpretando as coisas. Na rua, ao parar na rua, ao ver placas, nós estamos interpretando, ao ver os símbolos, os sinais. Nós olhamos ali e interpretamos o que aquilo significa. Então nós somos um povo que vivemos de interpretação. Essa é a nossa forma de comunicar, com texto, linguagem, e assim foi como Deus escolheu trazer a sua mensagem a nós. Mas nós precisamos interpretar corretamente o texto bíblico, para não perdermos o seu sentido, E o problema ele começa quando os textos antigos, escritos em outras línguas, para outros povos, em outros momentos da história, são lidos como se fossem escritos hoje, para nós diretamente hoje, e não foram. Nós temos que entender que a Bíblia foi inspirada sim por Deus, mas foi inspirada diretamente para os primeiros leitores em primeira instância. E o significado que tem para os primeiros leitores é o que nós precisamos entender e compreender. E a partir do momento que nós entendemos esse significado, nós podemos transportar para os nossos dias, aplicar nos nossos dias. Então ele tem um único sentido, ali o texto, ok? Então os crentes ali de Bereia, é interessante quando nós olhamos, eu já citei isso várias vezes aqui na nossa EBR, os irmãos bereanos, lá em Atos, no capítulo 17, no verso 11, eles tinham um método, quando eles ouviram Paulo, Barnabé e Timóteo, enquanto eles estavam pregando ali para eles. E Lucas descreve esses irmãos como quem pegavam as escrituras todos os dias, não foi um momento, uma pregação não, todos os dias, enquanto Paulo estava ali pregando para eles, o texto diz, todos os dias, como se eles vão para casa e vão checar, vamos ver o que aquele cara pregou, se realmente está lá nas escrituras. E eles liam o texto, entendiam o texto, checavam para ver se a pregação estava correta. Hoje em dia, se alguém faz isso, diante nas igrejas, diante do pastor, não, pastor, eu vou para casa para dar uma verificada na Bíblia para ver se o que o senhor falou está correto. Você é expulso da igreja, você é tomado como rebelde. Mas diante da Bíblia, Lucas diz que eles eram mais nobres. Olha a expressão que é usada a respeito dos irmãos de Bereia. Eles eram mais nobres do que os demais. Por quê? Porque eles checavam nas escrituras. O microfone não quer ficar de jeito nenhum assim, Vai dar certo. Então, eles checavam nas escrituras, e essa deve ser a nossa função também. Todos os crentes têm essa responsabilidade. Você não deve aceitar nenhuma pregação direta de bom grado. O pastor que falou, está falado. Não existe isso nas escrituras. Nem mesmo os apóstolos eram tomados assim. Era checado, é preciso verificar nas escrituras se aquilo que está sendo pregado está de acordo com o texto. E é isso que eu quero entregar de ferramenta na mão dos irmãos. Mas antes disso, nós precisamos entender a respeito do nosso pré-entendimento e o círculo hermenêutico. Ou uma outra expressão que é chamada da espiral hermenêutica.
Porque a hermenêutica ela vai funcionar como um círculo ou como uma espiral, que também funciona como um círculo, mas crescente, subindo, né? Em qual sentido? Todos nós temos ou chegamos para a Bíblia com pré-entendimentos já das Escrituras. Obrigado, Melissa deu uma olhada ali, eu falei, opa, não passei. Então todos nós chegamos para as Escrituras com algum pré-entendimento. Já temos algumas questões já pré-concebidas na nossa mente a respeito do texto bíblico. Então ninguém chega com a mente em branca. Eu já tentei fazer esse exercício na minha vida, de chegar para o texto e falar, agora só página em branco, o texto é que fala comigo. É impossível. Todos nós vamos chegar já com pré-definições, com pré-entendimentos, mas esse não é o problema em si, porque todo leitor vai carregar na sua própria vida as suas experiências, crenças, pregações que você já ouviu, ensinos que você já ouviu, as suas coisas que você aprendeu na família, por pregadores, na rua, com colegas. Então, muitos ensinos que você ouviu em culto, sala de aula ou em qualquer outro lugar, no ambiente de vida. São vários pressupostos que nós temos ao chegar no texto. Temos pressupostos a respeito de Deus, achamos que conhecemos Deus, nós já temos uma definição de quem Deus é na nossa mente, quem Cristo é, como deveria ser a igreja, já temos vários pressupostos, mas justamente ao chegar o texto, com esse conjunto de ideias prévias na nossa mente, aquilo que nós chamamos de pré-entendimento, ele vai influenciar como nós enxergamos o texto bíblico, porque você chega no texto, você lê o texto, você já absorve do texto aquilo que você já entendia antes, aquilo que você já enxergava, mas aí nós temos agora uma questão a ser resolvida. Não é necessariamente um problema, mas temos que compreender dentro de nós uma nova abordagem quando nós vamos para o texto bíblico. E que abordagem é essa? Porque sempre vamos ter um ponto de partida em nós mesmos do qual nós estamos indo. Mas qual é a maneira que nós devemos definir dentro de nós? É que o meu pressuposto, o meu pré-entendimento não pode colocar definição, ou não pode definir, não pode determinar o que o texto está dizendo. Eu tenho que chegar para o texto bíblico e falar, opa, eu entendo isso do texto, mas eu vou para o texto para quê? Para checar se o meu pressuposto está correto. Se ele estiver correto, ótimo, o texto está dizendo, é isso mesmo, mas também está completamente aberto, para se o texto, eu perceber que o texto está dizendo algo contrário, eu mudar o meu pressuposto. Opa, eu entendi assim, mas agora eu enxerguei nas escrituras algo diferente, realmente eu li melhor, entendi melhor, então o que o texto está dizendo é o que vale para mim, não o que eu entendia, não o que eu achava antes. Então é pegar o nosso pressuposto e colocar ele submisso à palavra de Deus, debaixo da palavra. A palavra tem autoridade final. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos que conheço, parente meu, que são crentes, e falando a respeito das escrituras, a respeito de um assunto específico da Bíblia, e vai e vem, e ele fala, não, mas acho que tinha que ser assim, assado e tal. Eu falei, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz isso, isso e isso daqui. Aí a pessoa desconcerta, não, mas tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. Eu falo, então você não é uma pessoa que vive pelas escrituras. Você não é um cristão, Você é uma pessoa que se diz crente e que segue as suas ideias, o seu conceito, Porque uma vez que as escrituras estão claras, estou dizendo não de interpretação diferente, porque às vezes a pessoa pode enxergar diferente com a dificuldade dela, sem entender o texto, e falar, não, mas eu enxergo isso. Eu respeito quando a pessoa fala, não, eu li o texto, eu analisei o texto, mas eu enxerguei isso, mesmo que seja diferente de mim, eu respeito. Agora, eu não respeito quando a pessoa vê o texto, sabe que está errado e mesmo assim quer seguir a vida dela daquele jeito, contrário ao texto bíblico. Esse é o problema. Então, nós não podemos deixar que os nossos pressupostos definam o texto bíblico. Nós devemos deixar com que a Bíblia altere nossos pressupostos. Esvaziar deles são impossíveis. Nós sempre vamos ter pré-definições de tudo, mas ao chegar ao texto, temos que nos submeter ao texto para que ele possa mover sobre nós. Lá em Lucas 6:38, o texto nas Escrituras diz o seguinte: deem e será dado a vocês uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante
será derramada no seu colo. Estou lendo tudo na NVT, por isso pode estar um pouquinho diferente do que está gravado na sua mente, né? Pois a medida que vocês usarem com os outros, será a mesma que será usada com vocês. Então vamos lá. Quando você ouve esse texto, eu coloquei ele aqui especificamente porque eu sei que já existe esse pressuposto na cabeça dos irmãos. Quando você ouve a respeito desse texto, qual a primeira coisa que te lembra? Que você ouviu pregação? É o quê? Os irmãos estão fazendo ali, né? Dinheiro, né? Já tem vários ali, foram vários fazendo só assim, ó. Dinheiro, não é verdade? Então você dá para o Senhor, entrega a sua oferta, dê o seu dízimo, porque você vai dar, então você vai receber. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, são tudo expressões aqui de medida, né, de quando você comprava ali o trigo, né, porque é um saco, imagina um saco, você está comprando trigo, então boa medida, enchia ali, recalcada, né, dava uma amassadinha para descer e encher mais o saco. Sabe quando você vai comprar pipoquinha na feira, né, cada balançado no saco, ele já encheu, você dá uma balançada, ela senta, você vai enchendo mais, é isso que é recalcado, sacudido, transbordante, até chegar ao ponto de transbordar, é essa expressão aqui. Mas o ponto aqui, irmãos, quando nós lemos e chegamos com esse pressuposto, né, de que é uma prosperidade financeira, porque essa é o que a tradição prega e que ensina, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto, em nenhum momento Jesus expressou isso no texto, e ele não pode ser interpretado com uma outra intenção. Então vamos pegar o texto bíblico, vamos lá, pega a sua Bíblia lá em Lucas 6:38. Lucas, no capítulo 6, no verso 38. Lá diz, né? Deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Aqui nós estamos vendo, estou na NVT, né? Agora, quando você vai ler a hermenêutica, ela tem um princípio, nós vamos abordar ele durante muito tempo, vamos entrar mais ênfase nele. Mas toda aula eu vou falar sobre ele, porque é o princípio mais importante e que de todos os que eu ensinar em todas as aulas, se você aprender isso, eu saio feliz, eu sou um pastor feliz. É o princípio do contexto. E é um princípio simples e é o mais importante de tudo. Todo texto precisa ser interpretado dentro do seu contexto, E como que eu encontro o contexto, pastor? Primeiro, existem vários níveis, mas isso eu vou ensinar quando nós entrarmos nesse princípio. Vários níveis de contexto. Mas a primeira forma mais simples e mais prática é: leia alguns versículos antes, alguns depois, e você vai entender o início da conversa e o final da conversa. É sempre ter essa ideia, preciso achar o início da conversa e o final da conversa, né? Então eu preciso achar onde é que Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, quem é o agente aqui ou o escritor, o que ele está determinando no início e no fim para entender. Eu peguei esse texto porque ele é bem rápido. Às vezes você tem que subir uns 4 versículos, eu sempre falo isso, pastor, como que eu acho o início? Lê 4 para cima do versículo que te falar, lê 4 para baixo. Não achou? Lê mais 4 para cima, mais 4 para baixo até você encontrar. Aqui a gente só precisa de um, né? Então, um versículo acima a gente já entende qual é o contexto. Na verdade, tem um contexto maior que desde o verso 27, Jesus está falando do amor pelos inimigos. Então, ele começa lá no verso 27, falando a respeito do amor dos inimigos, né? Lá no verso 27 ele diz: mas a vocês que me ouvem eu digo, amem os seus inimigos, faça o bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, orem pelos que os maltrata, e ele vai discorrer tudo isso aqui. Se alguém lhe der um tapa na sua face, ofereça também a outra, todas essas expressões. Mas só o verso 37 já nos ajuda a entender que Jesus não está falando de dinheiro. O verso 37 é um verso antes, diz: não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Aí o verso 38 diz: deem e receberão, sua dádiva lhes retornará. Aí eles, em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los.
Jesus o tempo inteiro está falando a respeito de relacionamento e principalmente com os inimigos. Está falando a respeito de perdão. Então a medida aqui que ele está dizendo, da recalcada, sacudida e transbordante, ele está falando, olha, a medida com que você medir o seu próximo, medir aquele que te feriu, medir aquele que foi o seu inimigo, entre aspas aqui, fez algo ruim contra você, vai ser a medida que também vos medirão. Vai ser a medida que eu também medirei vocês. Por isso, Jesus no Pai Nosso diz claramente, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Porque como eu estou na mesma medida, eu também recebo o perdão, porque eu meço na mesma medida. Mesmo que eu estou fazendo, eu também receberei da parte do Senhor. Ok, meus irmãos? Deixa eu ajustar aqui, que eu acho que vai ficar. Então, nós temos que ter, esse não fica de jeito nenhum, só Jesus na calça. Depois eu vou apertar ele aqui. Então, nós temos que sempre ler o texto bíblico dentro do contexto. Os irmãos já perceberam aqui? Esse é um princípio da hermenêutica. Ele vai só descendo, né? Só Jesus. Vou te ajustar. Até o final eu venço ele. Fica aí. Até o final eu vou vencer ele aqui. Então, quando você lê dentro do contexto, você entende sobre o que o texto bíblico está dizendo. Aí alguns irmãos até perguntam, pastor, mas eu não posso aplicar isso ao dinheiro, não? Já que Jesus disse, né, boa medida, recalcado, sacudido, transbordante, eu não posso trazer para o dinheiro? Não, porque o autor não está dizendo sobre isso. Nem o autor, o evangelista, nem Cristo quando ele diz sobre isso. O contexto da fala dele é a respeito de perdão, a respeito de perdão. Imagine se você está ali, né, ajudando alguém, né, você está ajudando um parente, né, e ele está em necessidades ali, né, com questão de comida, né, aí ele vai na sua casa e você faz uma janta para ele alimenta, e você fala uma frase para ele, dentro daquilo, fala, olha, eu sei que você está passando dificuldade, mas dentro disso daí, você pode vir aqui em casa, o que eu tenho, eu compartilho com você, você vai comer aqui, você vai ter comida, você vai ter acesso, você não vai passar fome não, porque o que eu tenho aqui para você comer é seu também. Aí beleza, ele pega o versículo que você diz apenas a parte que diz que o que é seu é dele também. Aí no outro dia ele passa lá na sua casa, pega a sua TV, leva para casa dele, pega a sua geladeira, leva para casa dele. Tá correto isso, irmãos? Ele entendeu bem a coisa? Não, ele fez e agiu completamente errado porque o contexto não é esse. Você deixou específico sobre o que era. E é isso que os crentes fazem muitas vezes e pregadores fazem com a palavra de Deus. Jesus deixou claro, específico, está no texto, mas eles recortam um versículo apenas, leem esse versículo e inventam coisas em cima desse versículo que Deus não disse, que a palavra de Deus não está dizendo, e aí que vem os erros teológicos e leva a pessoa para uma prática de vida da qual as escrituras não a chamam. Aí a pessoa fala, meu Deus, se eu estou dando, vou receber, né, como alguns dizem, 100 vezes mais, boa medida, recalcado, sacudido, transbordante. São tudo textos que não falam de dinheiro, nem 100 vezes mais, nem os outros que usam na hora que vão tirar a oferta para você, né, que vão pegar o seu dinheiro. Então não vão falar, vão usar esses textos distorcidos. Quando você vai olhar no contexto, não é aquilo que está lá. Aí o crente vive uma prática de vida da qual a Bíblia não chamou ele para fazer. Não chamou ele para viver, não cobra ele para viver. Aí fica vivendo uma religião que não é o cristianismo, porque ele fica praticando algo que não é o que Jesus chamou para praticar. E aquilo que Jesus mandou fazer para amar o inimigo, né, para orar por ele, para agir bem, para perdoar, o irmão está lá entregando a oferta, mas está de mal com o irmão que está sentado no outro bloco lá, nem conversa com ele, não gosta nem de ver, né? Então você percebe que a prática de vida muda a teologia, muda-se a prática de vida e deixamos de ser cristãos. Por quê? Porque nós estamos fazendo o que Cristo nos manda. Não somos pequenos cristos. Estamos fazendo o que uma outra religião criou. Pegou a Bíblia, diz que a Bíblia diz que é Jesus, mas ele nunca disse isso. Ele nunca falou. Então esse é o problema da falta de hermenêutica. E você viu, com princípios simples, a gente consegue compreender o texto bíblico. Só ler um pouquinho acima e um pouquinho abaixo. Tem outros princípios que vai aprofundar mais, mas a maioria a gente resolve só com isso, né? Temos também, eu coloquei o exemplo, né, também de Josué, que é de Josué 1:3. Esse texto é basicamente aquele texto famoso, né, que diz: todo lugar onde vocês pisarem serão de vocês, né? Então isso também é um prato cheio para a teologia da prosperidade, né? Eles vão apontar para conquistas, seus negócios, promessas de territórios pessoais, vão dizer, vai lá,
pisa no lote que você quer comprar, né, e fala, é meu, porque eu pisei a planta dos meus pés, né, eu até brincava com os jovens, né, na hora de casar, falei, pisa no pé da irmã, né, e fala que para poder casar. Mas veja bem, irmãos, esse texto bíblico não tem nada a ver com conquista de negócios, com territórios pessoais, nada disso. O texto bíblico era uma direção militar de Deus para o exército de Israel, para o povo de Israel e o seu exército. Era uma direção militar dizendo, entrem em Canaã e aonde vocês pisarem, no sentido, aonde vocês forem, atacarem cada uma dos povos, que Deus mandou expulsar todos os povos, guerrear com todos, vencer sobre todos, e expulsarem da terra de Canaã. Ele disse, aonde vocês andarem, por onde vocês forem. Então eu cheguei na cidade de Jericó, lutei com ela, venci. Cheguei na outra cidade, expulsei, venci. Ele está falando, onde vocês forem nessa terra, eu vou estar com vocês e vocês vão destruir esse inimigo. Era uma direção militar daquilo que estava acontecendo naquele momento. Não é uma promessa para todos os crentes, nem é promessa em si, gera em torno de uma promessa nesse sentido para Israel, mas é muito específico e é mais uma direção militar do que uma promessa. Então é para nós entendermos como Deus é fiel. Porque alguns perguntam, pastor, então esse texto serve para nada para nós? Não, serve sim para mostrar como Deus é fiel e como Deus é poderoso. E se ele cumpriu a sua promessa lá, a promessa que ele fez para nós de vida eterna, ele também há de cumprir. Então essa é a função do texto. Não tem uma função de lá direta para nós aqui. A função é mostrar a fidelidade de Deus, o poder de Deus em cumprir suas promessas e que agora ele também fará o mesmo conosco nas promessas da nova aliança. Amém, amados? Então nós não podemos distorcer o texto e tudo é uma questão de você ler o texto completo. Não isole os versículos, entenda o que está sendo dito para que você possa compreender o texto. E pastor, onde entra a questão do círculo hermenêutico aqui, né? Então o círculo hermenêutico, ele descreve, ou essa espiral, como eu disse para os irmãos, que deve ser a maneira como você deve enxergar, descreve o processo pelo qual o pré-entendimento ele é confrontado e moldado pelo próprio texto. Porque vai funcionar da seguinte maneira. Ao ler o texto, nós somos o intérprete, ok? Ao ler um texto, o intérprete levanta hipóteses, testa essas hipóteses, fala, opa, eu acho que está dizendo isso, deixa eu checar no texto, você lê ele lá, ajusta a sua compreensão, seu entendimento, e retorna ao texto com a visão mais refinada, e assim sucessivamente. Como assim? Você vai para o texto com os seus pressupostos, você lê, fala, opa, não era bem isso que eu entendia. Por exemplo, como nós lemos aqui em Lucas agora. A próxima vez que você vai ler, você está com um novo pressuposto, que já está melhor agora, já está refinado, você já aprendeu, mas não aprendeu tudo ainda. Mas quando você chegar para ele, você vai ler tudo de novo, você vai enxergar mais coisas, mais aprofundada, vai ler todo o contexto, desde lá do 27, vai compreender tudo que Jesus estava dizendo e vai aprofundar mais ainda nesse sentido de amar o próximo, de não odiar o inimigo, de amar o inimigo. Então você vai aprofundar mais ainda no entendimento do texto. E cada vez que você volta no texto, você refina ainda mais o seu entendimento. Então é uma espiral. Você vai girando, vai compreendendo, vai compreendendo. Eu sempre ilustrei isso como um princípio chamado da interpretação progressiva ou da revelação progressiva. A gente, cada vez que vai voltando no texto, você vai entendendo um pouco mais e vai compreendendo com mais clareza. É como você assistir aí O Senhor dos Anéis, né? Nós temos os 3 filmes, né? Estava conversando com o Vitor esse dia sobre os filmes, que são excelentes, né? Então você assiste os 3 filmes. Você vai lá, assiste A Sociedade do Anel, depois As Duas Torres, depois O Retorno do Rei. Você pega cada parte, entende um filme, entende o segundo, entende o terceiro. Aí você viu a história como um todo, você enxergou tudo, falou, opa, agora eu entendi realmente a história, o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu no meio, que não dava para ter entendido direito. Quando você assiste tudo de novo, parece que tudo fica mais claro ainda. Você percebe uma mensagem aqui, aquela cena que aconteceu isso, nossa, isso tem conexão com aquilo que aconteceu lá na frente, agora traz mais clareza, né? Olha como é o coração desse personagem, a intenção dele aqui, vai refinando. Quando você assiste de novo, refina mais ainda. E é isso com o texto bíblico. Quanto mais a gente vai para o texto, tentando interpretá-lo, entendendo com clareza e cada vez com mais clareza, lendo a Bíblia como um todo, a gente vai chegando a uma melhor compreensão e um melhor refinamento. Então a espiral nunca termina, você continua subindo, continua girando, vai no texto, volta no texto, vai no texto, volta no texto, até que o Senhor Jesus volte e a gente continue conhecendo pessoalmente.
sem o texto, agora pessoal. Amém, irmãos? Porque essa é a vida eterna, é conhecê-lo e prossegui-lo em conhecê-lo. Amém? Esse é o círculo hermenêutico. Estou controlando minhas horas aqui porque eu tenho um exemplo fora da apostila prático que eu quero dar, mas vai dar tempo, eu creio. Vamos lá. Os 4 bloqueios. A maior intenção minha hoje é fazer que você entenda as dificuldades que nós encontramos na hermenêutica, né? E com elas, na interpretação bíblica, desculpa, não na hermenêutica. A hermenêutica é para solucionar, não é a dificuldade. Né? Mas no texto bíblico, na hora de interpretar, e por que nós precisamos então da hermenêutica? A interpretação cuidadosa, ela é necessária, porque existem algumas barreiras reais que eu e você sempre vai enfrentar quando nós vamos ler o texto bíblico. Línguas diferentes, estilos de escrita distintos e lacunas históricas exigem o nosso esforço, né, de interpretação. A Bíblia foi escrita em 3 línguas antigas, né, tanto no hebraico, quanto no aramaico, quanto no grego, e por dezenas de autores, ao longo de mais de 1000 anos. E pelo menos, né, 4 desses bloqueios precisam ser nomeados. Vão ser vários bloqueios, mas os 4 principais eu quero ilustrar aqui. O primeiro deles é o bloqueio histórico. O que é o bloqueio histórico? Nós estamos, irmãos, há 3.300 anos de Moisés, como eu disse para os irmãos, dos primeiros escritos. Estamos distante do texto. E essa distância do texto nos dificulta compreender, esses milênios nos traz um abismo de compreensão do que o autor realmente queria dizer. Então, por exemplo, se a gente pegar a história de Jonas, a gente fica indignado com Jonas, né, quando ele não obedece o Senhor. Né? Deus manda ele ir para Nínive. Quando ele vai para Nínive, antes de ir para Nínive, ele desobedece ao Senhor, não é verdade? Ele é um desobediente, o Jonas. Né? Ele está balançando a cabeça, ele disse que não. Temos um Jonas no nosso meio. Então, Jonas desobedece, e às vezes a gente fica indignado. Como esse homem, Deus vem e fala com ele pessoalmente, e ele desobedece ao Senhor? Como isso é possível? Mas quando você entende historicamente quem eram os ninivitas, Nínive era a capital da Síria, tá? Então já começa por aí, você compreende historicamente que eles eram assírios. E quem era esse povo assírio? Eles eram conhecidos por tocar o terror, esse povo, mas de formas assim absurdas. Ele é um povo que invadiam outros povos, chegavam lá, eles penduravam as pessoas, abriam mulheres grávidas para ver o bebê e remover o bebê de dentro, partiam no meio essas mulheres grávidas. Eles causavam coisas terríveis. Era um povo muito cruel no que fazia. E os povos sabiam disso, eles conheciam. E quando Jonas então ouve isso, quando Jonas ouve Deus falando, vou salvar aquele povo, vai pregar para eles, ele fala, vou não, porque vai ter misericórdia para eles. É a mesma indignação, como se você visse aquele, né? Aí depois não pode pôr na internet essas palavras agora mais, no YouTube fica cortando, né? Aquela pessoa que, que causou mal a uma criancinha, né? De formas horrendas. E Deus fala, vai lá pregar para ele, porque eu vou salvar ele, para ele sair daquela cadeia. Você fica indignado, fica, não vou não, é para morrer. Eu quero que ele apodreça lá, eu quero que fique lá esse bandido. Né? Nós muitas vezes nos indignamos da mesma maneira. E quando você entende então, você tira esse abismo de distância histórica e se aproxima então de Jonas, você começa a entender melhor. Opa, agora eu entendo o que Jonas fez. Eu compreendo a resposta errada que ele deu. Está errado ainda, mas eu compreendo agora. E você começa a entender o texto um pouco melhor. Porque você tirou o abismo de distância histórica, esse bloqueio histórico, e começa agora a compreender um pouco melhor o texto bíblico. Então nós estamos nessa distância. Então a hermenêutica ela vai nos dar essas ferramentas. Uma ferramenta que me ajuda a compreender o contexto histórico, aquilo que estava acontecendo, para eu interpretar melhor o texto bíblico. Segundo bloqueio é o bloqueio cultural. O que é o bloqueio cultural? Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Né? Primeiro, para você entender, a cultura deles, tanto do hebreu antigo, quanto do judeu do Novo Testamento, quanto também ali no período, nos gentios também do Novo Testamento, tem culturas completamente diferentes da nossa. Alguns pontos têm conexão, mas existem muitos bloqueios, muitas diferenças, e muitas vezes nós não entendemos o texto por não compreender a cultura. E romper com esse bloqueio, a hermenêutica nos dá essas ferramentas, nos ajuda a entender o texto. Por exemplo, lá em Mateus 5,39, vai dizer que, Jesus nos ensina,
que se alguém lhe bater na face direita, você deve lhe oferecer a outra face, né, a esquerda. E quando a gente olha para isso, alguns vão interpretar como que o crente não pode reagir, né, a ataques físicos. Então, se alguém vier, deixa te matar. Alguns dias, se o bandido entrar na sua casa, alguns crentes, e, né, ameaçar a sua família, você tem que deixar, porque isso é ser crente. Porque Jesus disse para dar a outra face. Mas será que era isso que Jesus estava dizendo ali? Não, não é isso que Cristo estava dizendo. Mas por que que nós não compreendemos? Por que que para nós dar a outra face, o tapa na face, é uma agressão física ao olhar daqui? Porque nós não compreendemos o que isso significava naquela cultura. Quando nós olhamos para aquela cultura, ao estudar a cultura daquele tempo, e entendemos que um tapa na face direita, porque Jesus deixa claro no texto, é direita, então tem um sentido, as palavras no texto bíblico estão ali, não é por acaso, é para mostrar que tipo de tapa é esse. Porque qualquer pessoa, e toda a Bíblia é escrita para um sentido de uma pessoa destra. Canhoto, normalmente, se você tem um canhoto aqui, isso é meio esquecido, porque não é o padrão, né? Você não é o padrão, o destro é o padrão. Então, para dar uma tapa na sua face direita, como que a pessoa vai dar um tapa na sua face direita? Porque ela não dá com a esquerda, né? Como que ela vai dar? Com as costas da mão. Ela vai fazer isso daqui e vai acertar na sua face direita. É a única maneira. E esse tapa não é um tapa de agressão física. É um tapa de quê? De humilhação. Era um tapa naquele período que significava isso. A pessoa está te humilhando, te rebaixando, dizendo que você é menor, é menos do que ela. E essa expressão que Jesus disse, olha, se tentarem te diminuir, que é esse sentido que ele está dando aqui, se tentarem te diminuir, se tentarem te humilhar, preocupa não, pode dar a outra face. Você é cidadão do reino, você não faz parte daqui. Você não tem que se preocupar se estão te humilhando ou não. Por isso ele diz, os humilhados serão exaltados, não se preocupe. Não tem preocupação com isso. Dê a outra face. Agora, não quer dizer que nós não podemos nos defender. Porque se Jesus estivesse dizendo isso, ele seria contraditório com ele mesmo. Porque ele vai dizer lá em Lucas também, quando ele chama os discípulos para caminharem, para viajarem, ele falou, opa, peguem a capa, depois que ele enviou os 70 de 2 a 2, mandou ir sem nada, ele fala, não mandei vocês sem nada, mas agora pode pegar a capa, pode pegar a bolsa, pega o dinheiro e também, aquele se tiver 2 capas, pega e compra espada para nós. Jesus mandou comprar espada, por quê? Porque o caminho era perigoso, eles iam viajar de noite, eles teriam que ter com que se defender. Então Jesus manda os discípulos comprar espada, e alguém se levanta e diz, Senhor, temos 2. Ele fala, basta. Eram 13 homens, mas você percebe, Jesus não está armando um exército. Ele só está falando, a gente tem que ter um mínimo para se defender. Porque também tem os malucos que falam, todo mundo tem que ter arma e bata o bandido. Não é isso que Jesus está falando, tá bom? Mas ele está dizendo, o mínimo da defesa pessoal, nós temos que ter. E temos o direito disso. E você, esposo, marido, você é responsável por defender sua família. Então, se um caboclo pular lá na sua casa e ameaçar a morte da sua esposa, que você morra primeiro tentando defender sua esposa. E você tenha formas de se defender. Lá em casa eu tenho uma espada que fica debaixo do travesseiro. Gigante. Brincadeira. Mas é verdade. É brincadeira, mas é verdade, né? Mas veja bem, irmãos, então Jesus nunca disse que não poderíamos nos defender fisicamente. Mas por que muitas vezes interpreta errado? Porque temos esse bloqueio cultural, não entendemos a cultura do tempo, quando lemos o texto, lemos errado. E a hermenêutica nos dá essas ferramentas também. Terceiro bloqueio é o bloqueio linguístico. Esse é o que mais as pessoas se deparam e muitas vezes falham na hora de interpretar o texto bíblico. O que é o bloqueio linguístico? Como eu disse, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E todas essas 3 línguas têm expressões idiomáticas que muitas vezes nós não compreendemos. O que é uma expressão idiomática? Nós temos várias aqui no Brasil. Cada macaco no seu galho, né? Vamos fazer uma vaquinha. São expressões que, se você lê-la literalmente, não faz nenhum sentido com aquilo que é o significado dela, né? Então, fazer uma vaquinha, né? Então, se a gente chegar para um americano, né? Uma expressão que nós gostamos aqui, break to branch, né? Vamos quebrar seu galho. Falar para ele, não, break to branch. Ele vai falar, o quê? A gente sabe que é fazer um favor, né? Quebrar o galho, vou quebrar um galho para você. O americano vai falar, o quê? Cadê o galho, né? Para quebrar. Ele não vai compreender, por quê? É uma expressão idiomática nossa. E a Bíblia está repleto dessas expressões idiomáticas. Repleto. E às vezes a gente lê e quer interpretar literalmente. Quero dar até um exemplo que eu coloquei aí também, né, na apostila, que é a expressão americana I love to see Old Glory paint the breeze. O que isso significa se a gente traduzir literalmente? Ela significa eu amo ver
né, a velha glória, old glória aqui, pintar a brisa. Gramaticalmente está certo, interpretamos corretamente. Mas tem algum significado isso? Né? A velha glória, né, pintar a brisa, o que é isso? Mas quando nós entendemos essas expressões idiomáticas, né, do americano, que old glory, a velha glória, é o mesmo significado da bandeira dos Estados Unidos para eles, que é a velha glória, e pintar a brisa é tremular ao vento, agora a frase faz mais sentido. Eu amo ver a bandeira dos Estados Unidos tremulando ao vento. Então você percebe? Nós podemos interpretar ou traduzir corretamente, gramaticalmente correto, mas não é o sentido que quem escreveu a frase queria dar. Não era o que ele estava falando. E isso acontece muito com o texto bíblico. As pessoas veem expressões idiomáticas e interpretam literal. É daí que sai os cultos da rosa, o culto do sal grosso, o culto de não sei o quê, o culto da serpente, o culto da liberação, esses cultos malucos que o crente inventa. Pega uma expressão idiomática na Bíblia, interpreta ela literal, ao invés de entender o que ela significa naquela linguagem. E é justamente a hermenêutica que vai nos dar essas ferramentas. E eu quero dar alguns exemplos aqui para que você entenda alguns, né? Por exemplo, longo de narinas, lá em Êxodo 34:6. O que isso significa, alguém longo de narinas? Quando a gente entende, alguns estão falando assim, presente, né? O que é um longo de narina? É uma pessoa paciente. Por que paciente? Porque a raiva para o hebreu, ela estava aqui, ó. Então esquentava o nariz, é o nariz quente. Mas uma pessoa longo de narinas, o nariz grande, demora demais para esquentar. A raiva não atinge ele, porque tem que fazer muito movimento para esquentar. Então o que ele está dizendo? Que é alguém longânimo, é alguém paciente. Então essas expressões ela vem para Deus, vem para a pessoa como um dom espiritual também, essa longanimidade. Então se você interpreta literal, aí está todo mundo fazendo cirurgia agora para aumentar o nariz, porque nós temos que ser longos de nariz, né? Então não é isso que a Bíblia queria dizer. Então você percebe expressões idiomáticas. Outras, como cingir os lombos. O que é cingir os lombos? Precisamos entender que isso para um hebreu, aquelas roupas que eles usavam, túnicas longas, quando Deus manda cingir os lombos, é porque eles precisavam ir depressa, correndo, mas eles estavam de vestido. Como é que corre de vestido? Era a roupa deles. Então eles amarravam a túnica na cintura, isso é cingir o lombo. Então amarrava ali para poder estar pronto. Então quando a expressão aparece de cingir o lombo, está falando de prontidão, está preparado para correr, sabe? É de tênis amarrado, é de chuteira amarrado, estamos prontos para o jogo. É essa a expressão idiomática de cingir os lombos. Quando Isaías 53:1 fala do braço do Senhor, não é uma referência ao corpo de Deus, não tem a ver com o corpo físico ou o braço de Deus. Quando a gente fala da face do Senhor resplandecendo, a mão direita do Senhor estendida, não tem a ver com o corpo de Deus, mas o braço era essa expressão para o poder e a ação. Então está falando que o braço do Senhor, quando ele está envolvido em algo, ou numa guerra, ou em uma questão da nossa vida, ele é a força de Deus sobre nós, é o poder de Deus operando sobre nós, ok? Então são expressões idiomáticas, como buscar a face também do Senhor, ok? Então a hermenêutica vai nos dar essas ferramentas para romper esses bloqueios dessas expressões idiomáticas e interpretar corretamente o texto bíblico. Por enquanto eu estou te dando só os problemas, só para você perceber, eu preciso de hermenêutica para entender. Se até aqui você não foi convencido, você ainda vai ser. Se espera. E por último, o bloqueio filosófico, né? Ele envolve diferenças profundas de cosmovisão. O Antigo Testamento narra guerras dirigidas diretamente por Deus, Deus mandando matar, Deus mandando operar, e a gente olha para aquilo e fala, mas como assim, né? Não é paz, é guerra. Como que isso a gente vai compreender? Porque nós temos uma visão no nosso mundo filosófica de paz e amor, é não guerra. Mas para aquela época isso estava de acordo com o perfil filosófico, e todas as guerras e o que Deus mandava fazer tinha a ver com o seu juízo. Israel era a ferramenta de Deus para o juízo das outras nações. Então Deus estava operando juízo por meio de Israel. Por isso hoje não tem nada a ver conosco mais guerra. Não existe guerra santa para nós matarmos os hereges, né? Não tem isso para o nosso tempo. Não existe isso para o tempo do Novo Testamento, como a igreja um tempo atrás fez. Não existe lugar para isso, porque essa não é a filosofia, não era o que Deus estava ensinando, era dentro de uma outra filosofia e para um outro propósito, que era o seu próprio juízo. Então compreender essas diferenças filosóficas de tempo, de pensamento,
também vai nos ajudar a compreender o texto bíblico. Amém, meus irmãos? Já são 8h32, eu tenho 15 minutos, então eu quero dar uma pausa e vou para o meu exemplo prático, para que os irmãos possam enxergar um pouco, porque sempre eu vou trazer algo prático, além da leitura, mas também visual, para que os irmãos possam enxergar um pouco no texto, como é a maneira que eu trabalho, tá? Eu uso o método que o Gordon Fee, ele ensina no seu livro. Eu uso esse método para interpretar melhor o texto, para ler o texto, para compreender o texto. O que eu vou apresentar aqui para vocês agora é um pouco mais complexo, e a minha ideia não é você aprender tudo que está aqui, tá bom? Mas é visualizar, ter um visual mais ou menos de como você deveria enxergar o texto bíblico, olhar para o texto bíblico. É só para ter um vislumbre de um futuro de onde chegar. Porque às vezes você vai ver isso aqui e vai assustar, falar, não dou conta disso aí não. Então calma, respira fundo, mas você vai ter um bom visual daquilo que as escrituras, ou como nós devemos olhar e enxergar o texto bíblico, ok? Eu vou projetar aqui, eu acho que eu vou conseguir. Eu preparei, vamos ver aqui se vai dar certo. Se vai ficar um bom tamanho. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui vai... Os irmãos conseguem ler? Os que estão mais no fundo, conseguem alguma coisa aí? Marco tá ali, acho que não, né? Tá sem óculos? Tá sem óculos ali. Qualquer coisa, senta aqui mais na frente. Tem cadeira aqui, ó, para compreender um pouquinho. Ali do lado tem também. Não tem problema não. Mas dá para... A maioria tá enxergando? Tá. O que normalmente eu faço com o texto, irmãos? Eu vou dar essa pausa aqui na apostila, depois na próxima aula nós voltamos nesses pontos e nós vamos decorrendo. Mas eu achei que é importante cada aula trazer algo, um exemplo parecido com esse. Normalmente, quando eu vou ler um texto bíblico ou interpretar, tem a minha leitura normal devocional, que eu só leio para Deus falar comigo, mover, mas aquele texto que eu falo, eu preciso compreender esse texto, eu preciso entender o que esse texto quer dizer. Primeira coisa que eu faço é separar o texto. E o texto está aqui, Filipenses 2, do 5 ao 11. Eu peguei esse porque ele é fácil de nós enxergarmos e vermos isso em ação aqui. Então, o que eu vou fazer com o texto? É um método de diagrama. É um diagrama visual para a gente compreender as posições onde estão os imperativos, os verbos ativos, os verbos passivos, para compreender a virada, o propósito ali do texto. E normalmente eu faço da seguinte maneira, coloco sem versículos. Você vê que não tem versículos ali separando. O objetivo é isso mesmo, é ver o texto sem a separação de quem pôs o versículo. Lembre-se que o versículo não é original da Bíblia. É algo que foi colocado muito posterior, que é bom, tá bom? Para a gente localizar, é ótimo. Quem teve essa ideia é um cara abençoado. Porém, na hora de interpretar texto, pode nos prejudicar. Por quê? A gente isola textos. Pegou lá o versículo 3, como fizemos lá, aquele de Lucas, né? A pessoa pegou e achou que aquilo estava falando tudo. Então a gente isola. Então você pode pesquisar na internet, né? Eu quero Bíblia sem versículos. Você vai achar links com as Bíblias assim, ou você pode copiar, colar como eu faço aqui no Word, no documento, à mão, para você poder ter o texto direto. Então olha como o texto está escrito. Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a ser, não considerou que ser igual a Deus era algo a ser agarrado com força, pelo contrário, despojou-se de seus privilégios divinos, assumindo a condição de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e ao se manifestar como ser humano, humilhou-se ainda mais, obedecendo a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou ao lugar mais alto e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então eu vou mostrar aqui para os irmãos, normalmente o que eu faço com o texto, para compreendê-lo primeiro, principalmente quando eu vou pregar, para ensinar para os irmãos, né? Então eu vou separar aquilo que no texto, então talvez eu vou falar um pouquinho de gramática que eu vou evitar o máximo possível para a gente não confundir, mas às vezes eu vou citar algumas coisinhas aqui, tem que ficar meio torto aqui que eu tenho que usar o notebook agora. Eu vou fazer um diagrama para que a gente entenda por linhas o que está sendo descrito aqui no texto. Então, por exemplo, nós temos aqui a abertura do texto ou o ponto de partida do texto, que é a voz ativa do leitor. Então tenham a mesma atitude, né? Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Então normalmente eu faço o seguinte, eu pego aqui o texto, não faça isso, texto, espera aí, deixa eu configurar ele aqui, porque se ele separar aqui,
Aqui. Deixa eu zerar isso daqui, peraí. Não vai ficar muito distante. Aí. Certo. Então, a primeira coisa eu vou fazendo as separações. Então, tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Então, eu chego aqui e tenho a mesma atitude. Eu já tenho um imperativo aqui. Ele está mandando. O que é o imperativo? É uma ordem. Então, o autor está dizendo, tenham a mesma atitude. Ponto. Aqui eu já tenho a ordem. Mas que atitude? Atitude de quem? De Cristo Jesus. Então, eu já jogo aqui para o lado com um tabzinho para entender. E jogo todo o texto para baixo. Esse é o primeiro aspecto. Tenham a mesma atitude de Cristo. Nós temos o ponto de partida, a voz ativa do leitor e a ordem. Agora, quem é essa pessoa? O que ele é? Qual que é a cláusula que nós temos aqui desse texto que ele está conduzindo a nós? Então, nós vamos ver a cláusula relativa ou a identidade do sujeito aqui, né? Então, nós entramos no que, embora sendo Deus, então essa é a pessoa, essa é a atitude. Que, embora sendo Deus, não considerou, mas não considerou o quê? Que ser igual a Deus, aí eu jogo para o lado, mais uma vez, porque ele já não é dentro do aspecto daquilo que foi considerado, mas aquilo que vai vir pós ele, que ser igual a Deus era algo, eu jogo na mesma linha aqui, a ser agarrado com força. Então aqui eu tenho a cláusula relativa. Essa é a maneira como eu começo a enxergar o texto. Tenho a mesma atitude, tenho a minha ordem, de quem? De Cristo, ponto. Passo para baixo, agora eu tenho qual é a minha cláusula relativa, ou a identidade do sujeito, que embora sendo Deus, ele é Deus, não considerou o quê? Que ser igual a Deus, tá, isso com relação ao quê? Era algo a ser agarrado com força. Passo para o próximo bloco, porque agora eu tenho a ação de Jesus, ou a ação daquele que o autor está descrevendo aqui do sujeito. Ele diz, pelo contrário, vou deixar nessa linha, a primeira linha, despojou-se. Então, pelo contrário, ele não considerou, mesmo sendo Deus, pelo contrário, despojou-se. Do que ele se despojou? Dos seus privilégios divinos. Quais são os privilégios divinos? Então, o que ele fez? Assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E aqui eu desço para o próximo bloco. Os irmãos estão compreendendo mais ou menos, pelo menos, o que eu estou fazendo aqui? É só algo visual para os irmãos compreenderem como que eu já vou dividindo todo o texto bíblico. Então ele despojou-se dos seus privilégios humanos. 2 pontos. Assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Esses 2 últimos, eles entram no mesmo bloco. Aqui nós temos um verbo ativo, que é a humilhação radical de Cristo, ok? É a segunda ação. A primeira ação foi se despojar, ok? Ele se despojou. E nós temos aqui a primeira ação. E agora nós vamos para a segunda ação. E ao se manifestar como ser humano, então essa é a primeira descrição, ele fez o quê? Ele humilhou-se ainda mais. De qual maneira? Obedecendo a Deus até a morte. E de que forma que ele obedeceu a Deus até a morte? E morte de cruz. Como que é essa morte? Que forma foi essa morte? A morte de cruz. Então aqui nós temos a segunda ação, né? Essa ação radical do Senhor. Ao se manifestar como ser humano, ele se humilhou. Então agora olha lá em cima, vai começar a ficar claro para os irmãos. Primeira ação, despojou-se, e depois você tem aqui a segunda, deixa eu ver como que eu sublinho aqui. Primeira ação, e depois você tem a segunda ação. Ele se humilhou-se, ele despojou-se, e depois humilhou-se. Como que ele se despojou? Primeiro, dos seus privilégios divinos. Como que ele se humilhou? Obedecendo a Deus até a morte. Mas quais são os efeitos dele despojar dos privilégios divinos? O que ele fez para se despojar? Assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante a seres humanos. Como que Cristo obedeceu a Deus? Qual que é a forma prática? Morte de cruz. Então você tem a prática aqui, você tem a ação aqui, você tem a descrição da ação aqui, e aqui também envolve a descrição da ação, e aqui você tem como que isso se desenvolveu na prática. Ele assumiu a condição de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos e teve uma morte de cruz. Você começa a enxergar melhor o texto
quando você faz essa separação desses blocos. Eu sei que para você, como eu disse, não se preocupe, você não vai conseguir fazer isso de imediato, talvez alguns aqui já tenham, mas é uma forma de você começar a visualizar a separação do texto, porque agora é daqui que vem as afirmações que eu faço em uma pregação, é daqui que eu posso afirmar os detalhes, que eu posso dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, e não misturo o texto, não bagunço o texto. Eu estou organizando, fazendo um diagrama para entender toda a sequência do texto. Vamos seguir para completar, né? Agora nós temos uma virada. Lembre-se sempre disso daqui na Bíblia. Vou até colocar em negrito. Sempre que quando você ver um portanto, então, por isso, sempre é uma virada no texto, ou uma descrição daquilo que veio, sujeito ao que veio anterior. Então, por causa de tudo que veio, por causa de tudo isso que Cristo fez, então agora tem um resultado. Às vezes o resultado vai ser para nós, às vezes vai ser, no caso aqui a descrição é toda de Deus e Cristo, no caso aqui Deus entra como sujeito, porque até então nós tínhamos Cristo aqui, lembra, Cristo era o sujeito, estava descrito, mas agora nós temos Deus entrando como o sujeito, né? Então nós temos por isso, e Deus o exaltou. Então você percebe, aqui não dá para ver 100%, mas na minha tela eu consigo ver inteiro. Você percebe que o Cristo lá em cima, o sujeito, está na mesma linha aqui de Deus o exaltou, que é o segundo sujeito agora. Antes Cristo estava com a ação, agora Deus vem com a ação. E o que Deus fez? Deus o exaltou, essa é a ação do sujeito, ao lugar mais alto e lhe deu o nome. Deixa eu só organizar aqui, tem muito texto. E se lhe deu o nome, porque ele o exaltou, vai na mesma linha que deu o nome. Mas o que ele fez na exaltação? Ao lugar mais alto, ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Essa é a ação aqui de Deus. Como que nós sabemos, pastor? Agora só para complicar mais a cabeça um pouquinho, mas é uma curiosidade, né? Como que nós sabemos essa mudança de virada? Como que Deus é o sujeito? No grego, quando a gente vai para as línguas originais, que a gente vai para lá para checar, você vai ver a palavrinha ou a mudança, sempre as palavras elas são as mesmas, os verbos são os mesmos, mas as terminações decidem ou definem em que voz está. Vou usar essa palavra para ficar mais claro para os irmãos. Em que voz? Nós temos 3 vozes basicamente, tem uma quarta, mas não vamos entrar nela não. Mas 3 vozes basicamente que definem quem é o sujeito, quem está fazendo, quem está recebendo a ação. Que é a voz passiva, a voz ativa e a voz média. Basicamente a voz ativa é quem opera sobre uma outra pessoa. Então, se eu estou fazendo a ação, né, na voz ativa, sobre a minha esposa, por exemplo, né, eu disse que a Jéssica é linda, um exemplo. Eu estou fazendo a ação sobre ela. Mas se essa frase no grego estivesse na voz passiva, o sujeito ainda continua sendo eu, como pessoa, eu posso dizer que ela é linda, mas agora envolve mais a Jéssica, no sentido, a Jéssica é linda. E o Mauro acha isso. Continua sendo eu o ativo, mas a ênfase agora, eu que faço a ação, mas a ênfase agora está no sujeito que está recebendo, que é ela. Já mudou a frase aqui. Mas quando está na voz média, a voz média é o próprio sujeito recebendo a própria ação, para si mesmo. Então é dele para ele mesmo. É como se a Jéssica dissesse, eu sou linda. Pronto, ela está definindo. E aqui nesse texto, tanto Jesus quanto Deus, ele aparece no grego como se fossem sujeitos aqui. Os dois estão em cena aqui. Mas o que determina é o final da palavra, né, do aspecto aqui de exaltou, que no caso está aqui no auristo, né, na voz ativa, que Deus está fazendo isso com Cristo. Isso muda toda a teologia, porque se o próprio Cristo tivesse se exaltado, mudaria tudo o que Paulo está dizendo. Mas aqui é o próprio Deus que está exaltando Cristo. A ação vem de Deus para com Cristo que está recebendo, é o sujeito que está recebendo essa ação. É só um detalhezinho para os irmãos entender que às vezes a hermenêutica a gente vai lá para o grego para checar algumas questões também, né? Então aqui nós definimos essa virada, né? Mudou o sujeito, mudou a pessoa, agora é Deus. E nós vemos num final, que nem sempre aparece em todo o texto, mas nesse daqui aparece um propósito duplo, né? O que é o resultado dessa exaltação. Porque aqui em cima nós já tivemos, né, o lugar mais alto que está acima de todos os nomes. Mas aqui embaixo nós temos um propósito duplo, eu vou só separar ele rapidamente. Para que é o nome de Jesus, então, que aí ele está dizendo novamente o propósito. Ele exaltou,
né? Deu o nome no lugar mais alto, está acima de todos os nomes, mas para quê? Para que ao nome de Jesus, primeiro, se dobre todo o joelho, aonde? Nos céus, aonde também? Na terra, e depois, debaixo da terra. Aqui nós temos o propósito duplo da exaltação, tanto para que ele tenha um nome acima de todos os nomes, ao lugar mais alto, quanto para que todo o joelho se dobre. E agora ele vai definir aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Hostes celestiais, os homens, todas as hostes, ou qualquer expressão, se quiser entender esse debaixo da terra como se fossem expressões malignas, pode se entender assim, mas a ideia é que não importa quais sejam, seres celestiais, seres vivos, alguns interpretam debaixo da terra como seres que já morreram, mas para que o nome de Jesus, todos eles, todo o universo, possa se dobrar diante do nome dele. E depois, o segundo propósito é que toda língua confesse agora que Jesus Cristo é Senhor, para quê? Para a glória de Deus Pai. Então você tem a outra estrutura aqui. Primeiro propósito, todo joelho se dobre, então você tem o objetivo dele alcançado, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e o objetivo alcançado para quê? Para a glória de Deus, o Pai. Quando você faz dessa maneira, você consegue enxergar melhor o texto e te ajuda na hora de interpretar um texto complicado, difícil, né? Interpretação. Deixa eu colocar aqui, dá para ver o texto como um todo, vai ficar pequenininho, mas basicamente é isso. Você consegue enxergar o texto onde estão as ações, onde estão os sujeitos, quem são os sujeitos do texto, quem está recebendo, quem está fazendo a ação, quem está recebendo a ação. Então a maneira de nós enxergarmos o texto bíblico, onde está o ponto de virada, que é o por isso aqui, onde o texto dá uma virada brusca para a gente entender, trazendo mais explicação. E quando você lê o texto assim, as coisas se tornam mais claras, mais claras. A hermenêutica nos leva a chegar a esse ponto aqui. Esse é o objetivo final. Nesse curso não vai te levar a isso daqui, não de última instância. Mas se você quiser se aprofundar, é nesse ponto que você vai chegar quando lê as escrituras, quando for ensinar, quando for explicar para alguém, você vai saber fazer essa divisão, identificar o sujeito, identificar cada uma das pessoas, né, as ações, os verbos, os imperativos, separá-los para poder enxergar o texto e poder falar do texto com propriedade. Esse é o objetivo, mas não quer dizer que você tem que chegar aqui para pregar. Você pode pregar sem saber fazer isso, você pode pregar simplesmente já compreendendo a Bíblia dentro do seu contexto, você já consegue pregar e pregar